o slogan diz, nossa música tem história. E a história de hoje passa pela academia, pela universidade, mas passa por uma conversa sobre fé, religiosidade, prática da sua religiosidade, como objeto de estudo da academia. Então, para a gente, um grande prazer receber aqui a doutoranda, aqui é doutoranda no Brasil também, né? Sim, sim. Mais pertinho do microfone. Sim, sim. Que aqui é doutoramento, que eles não nos ouçam, mas é feio, né? Pois, eu prefiro olha, doutorado. O pior é bolseira. Bolseira. Bolseira é o nome. Bolsista, bolseira. Mas Mas o doutoramento faz sentido, ou seja, doutoramento é porque ainda vai concluir o doutorado. Exatamente. E doutorado já está doutor. Mas deixemos de coisa, olha, eu escolhi aqui uma canção para começar a recortar. Sim. Diz assim, sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. É quando a religiosidade se encontra com a canção. E não por acaso, Almeida. Não por acaso. É a famosa canção da... Renato Teixeira, na voz de Elis Regina. Isso. E não por acaso o programa de hoje apresenta um encontro da fé com a pesquisa acadêmica, já conosco, então, quase doutora, né? Quase. Manuela Meirelles. Exato, obrigada. Olha que bacana. Ela tem... hein? O filho chama-se Papa, Francisco. Verdade? É verdade. O filho é Francisco, Papa. O marido é Emanuel, Deus conosco. Exato. Espírita. É. Então, é iluminado, né? Iluminado, Eu sou o Brasil, tenho o prazer de recebê-lo, então, com a gente, Manuela Meirelles, para falar, então, da fé no estudo acadêmico. A Umbanda dentro da crítica pós-colonial. Esse é o título da investigação. Exatamente. Na verdade, o título da investigação é um pouquinho diferente, é enorme, eu vou poupar vocês. Porque é academicista. Exato. Aham. Eu vou tentar fugir um pouquinho disso. Ótimo, ótimo. Né, nessa conversa, né? Que eu espero que seja mais um bate-papo. Claro, claro, bem solto, bem à vontade. Almeida, olha, ela nasceu em Cabo Frio. Sim. Não é Bahia, calma. Não é Bahia. É estado do Rio de Janeiro. Não. Nasceu em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, mas morou na capital desde os 15 anos. Exato. Foi logo, virou carioca? É carioca? Eu acho que sim, acho que carioca. sim. Morei Morei mais independente tempo. do local, é carioca. Almeida é carioca? Não, Mas você viveu lá a vida toda. sou baiano, mas eu me chamo de baioca, baiano carioca. Baiano carioca. Eu sou pernambucano, nada de pernambucoca. Sou pernambucano, mas embora morei no Rio a vida toda. Bom, vive em Portugal desde agosto de 19, Exato. um pouquinho antes da pandemia. Exatamente. Veio para fazer o doutoramento em Coimbra. Exato. E No para Centro de felicidade, Estudos lá no Sociais. Centro de Estudos Sociais. Exato. Ficou lá quase 2 anos e para felicidade nossa veio para Braga, que é do lado do Porto. Exatamente. Não é isso? Formada em Direito, causídica. Então é doutora. Doutora, não é? Eu não sou muito fã desse para mim ainda é aquilo. Doutor é quem faz doutorado. Exato. Perfeito. Está quase lá. No Brasil ela atuava, Ailton, olha que bacana, na área social, ligada a direitos humanos. Trabalhou com o Álvaro Quintão, da OAB? Não. Porque ele lá faz um trabalho muito próximo dessas comunidades. É pesquisadora sobre favelas, remoções e direito à moradia. Exatamente. Graduação, aqui é licenciatura e mestrado. Exato. Seu curso de Direito foi em que universidade no Rio? Foi na UERJ. UERJ. Foi Grande na UERJ. Fiz UERJ. lá tanto a graduação quanto o mestrado. É porque eu fiz a graduação na campus, e acho que esse é até o nome da minha universidade, Cândido Mendes. Cândido Mendes, sim. E para você, ouvinte, que percebe ao fundo uma vozinha maravilhosa, é do pequeno, gigantesco Francisco. É Francisco Meirelles Galo? Exatamente. Francisco Meirelles Galo. E ele olhou para cá, ó. Olá, Francisco. Né? A mamãe vai falar no rádio. E daqui a pouco você canta pra gente no rádio. Pois é. E também atuou na área jurídica da Defensoria Pública, Sim. núcleo especializado em direito à moradia. Exatamente. Isso é muito bacana, ou seja, um trabalho bem voltado para as pessoas que precisam e que nem sempre são atendidas pelos estados, pelas gestões estatais, enfim. Pertinho, para o ouvinte te ouvir bem. Isso. Ainda estou me habituando aqui. Mas, enfim, a minha ideia de fazer direito tinha já um pouco essa vontade, assim. Então, eu já quis atuar no direito, aquela ideia bem romântica de, né, quero mudar o mundo e vou ver se o direito tem alguma coisa. Me mostrou que tem menos do que eu imaginei que teria. Isso. Mas, ainda assim, foi um pouco por aí que eu quis fazer essa graduação e também seguir a minha área profissional nisso, Sim. né? Você diria que qualquer área pode mudar o mundo, dependendo da atitude do profissional? Olha, eu acredito que sim. Seja artista, professor, advogado, médico. Com certeza. Porque tem médico que não gosta de gente.
Olha, Tá na escolha difícil, errada né? ou não é? Tá difícil isso. E eu acho que é isso, assim, hoje em dia eu acho que eu tô com uma visão de que às vezes a gente consegue mudar os lugares onde a gente tá, né? Exato, exato. Então, Caríssimo ouvinte, ela vai falar sobre o doutorado, sobre a pesquisa, mas claro, eu curioso que sou, quero ouvir muito sobre a Umbanda, sim. que é uma manifestação belíssima, que remete à ancestralidade nossa de cada canto do mundo e que tem cerimoniais belíssimos, cantos fantásticos. E a Manuela, além de advogada, além de pesquisadora, ela é também médium. Sim, E que participa todos os sábados na Umbanda. E a gente quer conhecer bastante um pouco disso. Então, olha, nada de intolerância religiosa. Toda fé tem que ser respeitada. E dito isso, a gente vai conversar um pouco com ela sobre isso. Mas primeiro, Ailton, você queria saber por que ela saiu do Brasil, né? Como é que foi isso? O que Faz lá. motivou a sua decisão de sair do Brasil e migrar para Portugal? Olha, eu nunca fui aquela pessoa, até pela minha ligação com a Umbanda, né? Eu sempre fui ligado muito à cultura brasileira. E eu nunca fui aquela pessoa que queria mudar de país, assim, tinha um sonho de morar fora. Nunca foi a minha ideia. Eu vim de uma cidade pequena. E, assim, uma das coisas, acho que foi uma junção, assim, de motivos, né? Porque o Rio de Janeiro é uma loucura, não sei quem conhece, mas, assim, é aquela cidade grande que depois você já está muito cansado. Exatamente. E no meu caso, assim, eu já tinha uma ligação com Portugal, a minha família por parte de mãe é toda daqui, né? Os meus avós ficaram nessa de indo e vindo ainda com os filhos, né? E, inclusive a minha mãe para Portugal, tentaram voltar, enfim, não conseguiram, né? Mas a minha ideia, ou seja, já tinha uma ligação com essa terra, né? Sim. E aí, com a eleição, desculpa que tá isso aqui dando uma atrapalhadinha aqui, mas enfim. E eu acho que com a eleição de 2018, eu comecei a ficar mais desgostosa também com o país, assim. E aí foi um pouco que me motivou, porque já tinha um doutoramento aqui, né? Vou falar doutoramento que eu já absorvi, assim. Tinha um doutoramento aqui que eu sempre tive interesse, que era uma área de pesquisa que eu já pesquisava, exatamente, já atuava e pesquisava. E passei, então, né, resolvi vir, assim. Muito bom. Engraçado, você chegou em final do ano de... Foi agosto. Agosto de 2019, né? Exato. E eu cheguei no início de 2020, exatamente no período do início da pandemia. Foi difícil, né? Pois é, lá no Brasil você atuava vendo de perto a carência de muita gente que trabalha, que merece, que precisa, que tem o direito de moradia. E, no entanto, por várias falhas históricas, não tem. E em Portugal, você já comparou com a realidade portuguesa? Porque aqui também há um movimento muito grande, moradia para todos. Sim, isso tem crescido. Tem crescido, mais, porque né? Não só para imigrantes que chegaram numa multidão, mas também para os portugueses. Com certeza. Como é que você compararia as duas casas? Olha, eu acho hoje em dia até curioso isso, porque onde eu trabalhava, né, que era o Núcleo de Terras e Habitação, que tinha essa ideia de trabalhar com moradia, a gente tinha quase um slogan interno, que era muita casa sem gente, muita gente sem casa. Perfeito, muita casa sem gente e muita gente sem casa. E era uma pichação no muro, e era um muro em Lisboa, era um movimento em Lisboa. Sim, Ou seja, essa questão da moradia, ela é uma coisa mundial, que, né? exatamente, assim, até porque... Enfim, acho que os governantes estão um pouco interessados em atuar mesmo para a população, né? Então, especulação imobiliária. Em Lisboa, agora a gente vê gente morando em tendas, né? Exato, exato. Eu acho que tem uma diferença ainda, porque o Brasil, a desigualdade é muito flagrante, assim. Acho que a gente vive um abismo social, assim. Mas é isso, eu acho que nessa questão da moradia a gente está, infelizmente, se aproximando muito das questões vivenciadas aqui em Portugal, né? Claro que acho que o que me chamou mais atenção quando eu vim não foi nem isso, eu acho que essa questão do aumento de casos de racismo, de xenofobia, foi o que... Desculpa, gente, tá aqui dando atrapalhado. Não, sem problema. Não, ótimo, sem problema. Mas é isso, acho que isso foi o que me chamou mais atenção quando eu vim, né? Porque sociólogo fica com aquela visão de prestar atenção logo no quais são as questões daqui, né? E eu acho que isso, tanto que faz parte um pouco da minha tese, é o pano de fundo um pouco da minha tese, assim. Agora, deixa eu entrar na curiosidade. A sociologia mais a questão espiritual se ajudam? O sociólogo tem essa visão mais humana. Eu acho que sim. E aí você trazendo essa visão para além do humano, ou seja, eu acho que as coisas combinam bem. Eu pelo menos, assim, falando
da minha postura no mundo, assim, eu acho que a religiosidade que não pensa na questão social e nas transformações do mundo fica muito descolada da realidade. É só uma promessa, né, de um lote no céu. Aí já é a máfia do mal. Lá não vou falar mal de ninguém aqui, mas diga lá, Almeida. Me pediram para você falar um pouquinho mais afastado. Eu acho que esse microfone é mais potente e você tem esse vozeirão de baiano. A gente devia ter trocado. Não, sim, mas aqui, vamos lá, diga lá. É só o seguinte, qual a diferença entre o candomblé e a umbanda? Porque há uma certa dúvida, né? Quem começou primeiro. Boa. Olha, maravilha, Almeida. Primeiro eu não vou mexer nesse vespeiro, porque existem algumas teorias, né? Assim. O que eu posso dizer é que o candomblé, ele principalmente o culto aos orixás. Exatamente. Ele vem, e falando do candomblé, principalmente iorubá, né? Ele vem dessa tradição iorubá, que é o culto aos orixás. Então, basicamente, eu conheço muito pouco, então não vou entrar muito nesse assunto, porque a gente posso acabar falando besteira, mas ele tem esse foco no culto aos orixás. A Umbanda, ela tem uma raiz diferente. Sim. Ela tem uma raiz mais banto da região de Congo e Angola. Isso torna... ela mistura um pouco mais, porque a raiz dela africana, vamos dizer, muito entre aspas, né, mas afrodiaspórica dela, é de uma região diferente. Uma da Nigéria, outra da região maravilha. De Congo e Angola. Então, assim, são coisas diferentes. Eu sei que as pessoas, às vezes, botam a África como uma coisa única, mas, assim, é um continente com diversas culturas, né? Exato, muitas. Então, assim, e a Umbanda, ela tem isso. A prioridade da Umbanda é receber os ancestrais para ajudar as pessoas. Olha que coisa linda, receber, materializando-se através dos médiuns. Exato. Para ajudar a quem procura. Exatamente. Isso é muito bonito. E aí, os orixás também fazem parte, porque a Umbanda foi se misturando e absorvendo um pouco de outras coisas, inclusive da cultura do orixá, né? Porque essa tradição com Angola, ela já tinha uma relação também com a natureza. Sim. E os orixás entraram muito por aí também. São forças e não são forças estranhas. Digo isso só para chamar uma canção, pode ser? Claro. Imagina, quem é que vem aí agora, me diga lá, da sua terra. Quem pode ser? Força estranha na voz de quem? Já deu. Então vamos a isso. Até já.